E aí, meus queridinhos e minhas queridinhas, ali chegamos ali para a nossa última aula falando sobre impacto ambiental, aquele tema que você vai gabaritar no Enem. Isso aí é sangue no olho, isso aí é muito bom. Galera, seguinte, aquecimento global. Chegamos nele. Cara, aquecimento global é o tema mais cobrado em todas as universidades de todos os sistemas solares, de todas as galáxias, de todos os universos. Mano, não tem como você fugir dele, você precisa saber dele, tá? E você vai aprender, e se você não sabe, é nessa aula. E se você já sabe, você vai saber mais ainda, beleza? Pessoal, o que é o aquecimento global? Primeiro você tem que entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa é uma propriedade natural do nosso planeta, da atmosfera, tá? É uma função que a atmosfera tem de reter calor. E isso é muito bom, porque vai evitar que você congele à noite, né? Imagine você à noite indo jantar, congelar com a comida na boca, assim, e seria horroroso, né? Então, o efeito estufa, ele é muito bom. Ele vai ter aqui, ali, uma relação de retenção do calor na superfície. Isso é positivo. Só que os gases que são responsáveis por essa função da atmosfera, eles estão em pequeninas quantidades na atmosfera. Isso quer dizer que o homem ele pode alterar a razão desses gases, tá ok? Por eles estarem justamente em pequenas quantidades. Os gases a gente vai ter desde o dióxido de carbono, tá? A gente vai ter desde o metano, do ozônio, tá ok? E a gente vai falar de dois principais, que vai ter essa função de reter o calor, tá? Vai ter um processo de aquecimento por radiação esses gases, diferente dos principais da atmosfera, que é o oxigênio e o nitrogênio, beleza? Galerinha, sabendo o que é o efeito estufa, a gente precisa entender que a partir do processo de industrialização, tá? A partir da Revolução Industrial, olha como é tudo interligado, a nossa temática, né? Inclusive temas transversais, como a própria indústria, olha onde a gente chega com ela, tá? A gente vai ter uma maior emissão dos gases que provocam o efeito estufa, dos gases do efeito estufa. A gente vai chamar eles de GES. Na verdade, é uma sigla de gases do efeito estufa. Muito fácil, né? Desses GEs, a gente vai pegar dois principais, que é o dióxido de carbono e é o metano, tá ok? O dióxido de carbono, a gente vai ter a queima dos combustíveis fósseis como o principal fator de emissão desse gás. E o que você tem que entender? Se você sabe que esses gases eles têm a capacidade de reter o calor, e se a gente vai emitir mais desses gases para a atmosfera, logo o efeito estufa, que é natural, ele começa a se transformar, tá? E ter maior capacidade de reter o calor. E quanto mais calor retido, maior vai ser o aquecimento global. Simples assim, tá ok? Então vejamos, a emissão do dióxido de carbono ali, o CO2, o famoso CO2, pela queima de combustíveis fósseis, a gente vai ter em atividades como o transporte. Hoje, os transportes é o principal responsável pela emissão do carbono, tá ok? A gente vai ter também as indústrias, tá? Que por muito tempo elas foram as principais responsáveis, tá? Ainda é uma grande responsável, tá ok? E a gente vai ter também a redução das florestas como uma responsável. Porque a redução das florestas, a floresta, ela vai, aquela folha, né, a folha larga, que tem um processo metabólico bem eficiente, ela vai fazer o que? A fotossíntese, que se aprende em biologia. E essa fotossíntese nada mais é do que você capturar o carbono e você lançar ali o oxigênio. Se você reduz a floresta, reduz a sua capacidade de capturar o carbono. Então, olha só uma problemática em relação ali no carbono. Então, ela colabora não com a emissão, mas sim por capturar menos, que acaba aumentando a concentração, né, no efeito final. E aí a gente vai para o metano. O metano é um gás, inclusive, até 20 vezes mais forte do que o próprio carbono nessa capacidade de reter o calor, mas proporcionalmente ele não é emitido tanto quanto o carbono, daí dando uma equilibrada. Pessoal, a principal atividade que vai lançar o gás metano é a pecuária, tá? E existe uma problemática, porque a pecuária ela vem aumentando no mundo, porque vem aumentando a demanda pela carne, tá ok? Não tô falando para você virar vegetariano, mas entender um pouquinho dessa razão, tá ok? Professor, como que a pecuária emite o gás metano, o CH4, né? Cara, com peido. A pecuária
dando aquela peidada. Ah, mas você não, professor, eu vou falar peido na prova? Não, na prova você vai ser mais sutil, você vai ser elegante, você tem que usar a linguagem culta, você vai colocar flatulência da bovinocultura. Ah, coisa linda! Fechou? Então, ó, essas são as duas principais, são os dois principais gases e essas são as principais atividades aí que vão provocar aí o aquecimento global. E é claro que a gente pode discutir muito mais coisa a partir disso daí, tá ok? Professor, mas quais são as consequências do aquecimento global, turminha? Pô, você tá aquecendo, vai derreter as geleiras, né? Derretendo as geleiras vai provocar um desequilíbrio climático no nosso planeta. Vai aumentar o nível dos oceanos, tá? E vai aumentar as temperaturas nas áreas tropicais. Áreas tropicais essas que são muito conhecidas por tempestades, e a gente consegue observar que nos últimos anos a incidência de tempestade para o mundo ela vem aumentando, tá? A gente pode ter ali uma suspeita da influência do aquecimento global tranquilamente, tá ok? Você pode discursar sobre isso. Beleza, estão craque no aquecimento global? Estão. Então vamos lá para o nosso próximo impacto ambiental, não menos importante, desmatamento. A gente até falou um pouquinho, né? A função do desmatamento para o aquecimento global, mas a gente vai falar ele de uma ordem geral. E quando a gente fala de desmatamento, a gente acaba focando muito na floresta amazônica, na Mata Atlântica, que é a nossa realidade aqui brazuca, a realidade brasileira. Tá? Então vamos lá, professor, o que provoca o desmatamento hoje? A gente vai ter algumas atividades que vai provocar o desmatamento, como a agropecuária, tá ok? A gente vai ter ali nas faixas de transição, até penetrando a floresta amazônica, tá? Um desmatamento para o pasto, né? Para o plantio de pasto, né? Para surgir a pecuária, a alimentação dos animais. A gente sabe que a fronteira agrícola está nessa área, o arco do desmatamento com a fronteira agrícola cercando a Amazônia, por exemplo. O que pode provocar também o desmatamento, redução de floresta, né? A gente vai ter ali a extração, né, de recursos minerais, como a gente tem um grande projeto dos Carajás, lá na Amazônia, no estado do Pará, né? Que é a maior reserva de ferro do mundo, né? A gente tem um projeto de Carajás lá, que é a extração desses minérios. Tem manganês, né? É uma região que tem muitos minerais metálicos, né? Então há essa extração das jazidas metálicas nessa região amazônica, tá? E isso provoca, sim, um desmatamento e provoca alguns impactos hídricos também associados ao local. O que também você vai associar que provoca desmatamento vai ser a geração de energia elétrica a partir da hidroeletricidade, de usinas hidrelétricas. Vejamos que a gente precisa o quê? De uma barragem, né? Para represar a água e inundar áreas florestais, né? Então a gente vai ter muita floresta para debaixo da água e a gente sabe que vai decompor, né, essa vegetaçãozinha, vai provocar uma eutrofização ali dessa água, um aumento da acidez, a acidificação, né? Um aumento da acidez dessa água e uma porção de consequências ali, não só com a perca da floresta, mas com as consequências, né, com essa redução da floresta. Essas são as principais atividades que provocam o desmatamento. E é claro que a gente vai ter a extração de madeira, né, que geralmente está associado a outros segmentos econômicos, a própria pecuária, tá ok? Vai lá, chega o madeireiro, tira para o cara chegar lá e plantar o pasto. Pessoal, então a gente já aprendeu as causas dos desmatamentos, tá ok? Rapidão, só a função energética, tá? É a nova fronteira energética do Brasil hoje, a Amazônia, que vai ter ali na bacia hidrográfica do Amazonas, mas a gente sabe que tem o Tocantins, a bacia do Tocantins também ali do lado, né? Mas a bacia do Amazonas tem o maior potencial energético do Brasil, tá? E a gente hoje criando as estruturas para puxar essa energia do norte e mandar para as regiões mais consumidoras, como é a região sudeste, é a região sul, né? Então aumenta aí aumenta a construção de usinas, né, nessa região. A gente vai ter a usina do Belo Monte, né, por exemplo, né, que é uma grande usina que tem uma polêmica muito grande por trás dela. Beleza? Pessoal, e quais são as consequências que provocam esse desmatamento, turminha? A gente precisa entender que na floresta latifoliada, a floresta perene, a floresta pluvial, por exemplo, da Amazônia, ali
a maior biodiversidade do mundo. Isso é muito importante, isso é muito sério, tá? Então quer dizer que tem lá recursos que, poxa, pode ser importantíssimo para a cura de doenças, né? Que a gente sabe que a amargura é a sociedade humana, como um câncer, como uma AIDS, tá ok? Então isso é a importância, né, da biodiversidade, tá ok? A gente vai ter uma fauna também muito diversa nessa floresta. Então a perda da biodiversidade é algo realmente que a gente precisa controlar ali, conduzir a essa relação do desmatamento, levar ele muito a sério. Tranquilo? Pessoal, aí a gente encerra a nossa aulinha aí de impacto ambiental. Eu espero que você tenha conseguido aprender ali sobre o desmatamento, o porquê que é importante não desmatar, ter controle, as atividades que provocam desmatamento, aquecimento global, né? O que é o efeito estufa, o que isso influencia no aquecimento global, quais atividades que influenciam a isso também, tá ok? A questão da água, que é um tema muito sério, beleza? E a gente vai fechar aí com uma parodiazinha para vocês aprenderem, decorarem um pouquinho melhor aí essa relação da região norte com nossa floresta amazônica e as atividades que nela estão presentes. Se liga aí! Região norte, rica em hidrografia para energia fornecer, sofre desmatamento para criação promover, perda de nutrientes do solo vai ocorrer, erosão vai ter. Região norte, rica em hidrografia para energia fornecer, sofre desmatamento para criação promover, perda de nutrientes do solo vai ocorrer e erosão vai ter. Equatorial, clima úmido e quente, vegetação florestal, diversificadamente perene e pluvial, jazidas presentes para extração mineral, muito metal. Equatorial, clima úmido e quente, vegetação florestal, diversificadamente perene e pluvial, jazidas presentes para extração mineral, muito metal. Região norte, rica em hidrografia para energia fornecer, sofre desmatamento para criação promover, perda de nutrientes do solo vai ocorrer, erosão vai ter. Região norte, rica em hidrografia para energia fornecer, sofre desmatamento para criação promover, perda de nutrientes do solo vai ocorrer, erosão vai ter. Equatorial, clima úmido e quente, vegetação florestal, diversificadamente perene e pluvial, jazidas presentes para extração mineral, muito metal. Equatorial, clima úmido e quente, vegetação florestal, diversificadamente perene e pluvial, jazidas presentes para extração mineral, muito metal. Ai, papai! A rocha, bebê, a rocha!